Pessoal, eu sou Beth Mustafa, você está no canal Paz e Arte e hoje nós vamos costurar o bloquinho que se chama Escada de Jacó. Vamos juntos para esse projeto maravilhoso que é o desafio da colcha de patchwork com blocos costurados à mão. Vem comigo que você vai fazer coisas maravilhosas. Sejam muito bem-vindos. Já deixa aí seu like, compartilha com suas amigas e comenta para que a gente possa aprender juntos. Então, nós vamos precisar desses modelitos aqui, ó. São 10 quadradinhos desse branco, 5 por 5, tá? E 10 desse azulzinho também, do mesmo tamanho. Que já foi cortado, deixado aquela margenzinha de 1 centímetro, que a gente vê em todos os nossos trabalhos. E esses 2 triângulos aqui também, escuros e claros. São 4 de cada, para fazer o nosso bloco, tá bom? Eu já ensinei isso lá no vídeo anterior, mas vou deixar a descrição aqui embaixo do tamanho de cada peça dessa aqui. São 2 modelos só, são 2 moldes, um molde quadrado e um molde triangular, para que você possa fazer o seu molde aí, mesmo sem assistir o vídeo anterior. Se você quiser mais detalhes, você vai lá no vídeo anterior e vê direitinho como eu modelei esse bloco. Já costurei uma parte, mas eu vou mostrar para vocês que vocês só precisam unir esses 4 aqui, como se fosse um forpete. 4 pecinhas e essas 2 aqui, ó. E esses 2 triângulos aqui. A partir dessa união desses 2 triângulos e desses 4, nós vamos montar todo o projeto deste bloco que se chama Escada de Jacó, tá bom? Então, vamos fazer esses dois recortes aqui, essa parte e essa parte, para depois você compreender como você vai montar ele todo. Vamos montar esses 4 pedacinhos, unindo sempre aqui, direito com direito, colocando o alfinetinho nas linhas, nas pontinhas, como eu ensinei vocês. Sempre ensino para vocês aqui, ó. Coloca aqui na pontinha o alfinetinho, já preparando como que ele vai encontrar certinho. Prepara aqui. E do outro lado você já aponta também bem direitinho aqui, ó, a sua agulha para você iniciar o seu trabalho, tá bom? Tá bem bacana aqui. Pronto. Dá o primeiro ponto, deixando sempre aquele fiapinho por trás, porque não tem nó. E é muito simples essa primeira costura. Basta você posicionar corretamente o seu alfinete para caminhar na linha que você traçou já, que foi mostrado lá no vídeo anterior. E aí, você vai procurando esse encontro do lado daqui, deste lado, com o lado de lá. Eles têm que estar perto, certíssimo. E aí, você vai caminhando até o final. Devagar, sem esgaçar o tecido. Isso é muito importante. Segura devagar, carinhosamente, e não esgaça o tecido. Sempre dando aquela olhadinha básica. Quando você vê que tá tudo bem, fica bem mais fácil, aí você pode caminhar mais um pouco. Sem pressa, porque esse trabalho aqui é de concentração. Concentração e paz. Vamos até o final. Subiu aqui? Não. Vamos até o final com atenção se continua lá atrás, ó. Tira esse alfinete aqui, ele tá puxando pra cima. Vou diminuir aqui um pouquinho mais, pra encontrar com perfeição. Agora sim, a linha de trás, porque você tem que confiar no seu molde. Por isso que fazer o molde com muita atenção, riscando certinho, é muito importante, ok?
tá subindo aqui, vamos descer, ó. Vamos ver agora. Pronto. Encontrou a linha de trás, você continua. Chegou no final. Certinho. Você vai arrematar 3 vezes. Cortar a pontinha aqui, deixando um fiapinho aqui desse lado também. Aí você abre seus 2 quadradinhos e deixa a costura virada para o lado escuro. Sempre que possível. Ok? Vamos fazer a mesma coisa com esse aqui, para depois a gente encontrar. Pronto, costurei o segundo. Vou deixar também aqui a costura virada pro lado escuro. Porque aí, quando eu for montar aqui, ó, os dois, esse encontro, eu vou perceber que a costura tá para um lado e aqui a costura tá para o outro, ó. Todas foram tombadas pro lado escuro. Isso quer dizer o quê? Que vai existir essa trava aqui no meio, ó, entre uma e outra, que vai fazer o encontro ficar perfeito. Encontrando aqui certinho. E aí, a gente vai colocar um alfinetinho aqui para definir esse encontro. Porque esse encontro aqui é muito importante. Certo? Tem que ficar bem certinho. Aí, nós vamos definir os lados aqui, que vão se encontrar também depois, lá do outro lado, ó. Pronto, vou botar ele aqui assim, ó, tá? Vou definir aqui, porque eu acho que acomodou melhor também. Acomodou melhor. Eu vou pegar aqui o meu primeiro ponto, encontrar o cantinho daqui, que ficou bem pertinho desse aqui, ó. Pronto, cantinho de cá. Aqui é o início da minha costura. Marquei. Deixei a pontinha. 3 pontinhos iniciais. Para fazer o acabamentozinho. E vamos em frente. Cuidado com esses fiapinhos aqui, ó. Não é bom deixar desmanchando, não. Daqui a pouco começa a desmanchar, atrapalha, né? Desgasta o tecido. E a gente vai seguindo aqui tranquilamente até chegar nesse cantinho aqui, ok? Trabalhinho lindo, né? Maravilhoso. Fica numa perfeição. É muito agradável. As pessoas falam assim, nossa, mas demora. Mas é bom porque a gente vai aos poucos construindo algo que vai nos acalmando. Nós vamos fazer um trabalho belíssimo feito à mão.
como há muitos anos se faz. E que fica perfeito, ó. Vou atravessar desse canto pra cá, daqui, pra este cantinho pra cá, ó. Vê, saindo bem certinho na ponta, viu? E aí vou arrematar aqui de novo, ó. Verificando se tá certo aqui atrás, ó. Tá, tem que descer mais um pouquinho esse azul. Não bateu certinho lá, não. Bora bater certinho aqui. Ó, agora sim, tá vendo? Bateu certinho. Quando você encontrar aqui, aí você faz 2 ou 3 pontinhos para fixar esse encontro. Fixar para ficar bem firmezinho, depois não ficar sambando quando você for fazer o quilt, que é o bordado final que fica por cima de tudo, da coxa, da manta, e vai transformar sua coxa em um edredom. Um edredom forradinho, fica a coisa mais linda do mundo. Dura muitos anos isso aqui, esse trabalho que você tá fazendo com esse amor todo, e que vai durar muitos anos, acredite. Como as minhas, as colchas que eu fiz tem mais de 20 anos, e quanto mais lava, mais confortável e boa de se cobrir elas ficam. Não ficou bom não isso aqui. Vou tirar esse alfinete que ele tá esgarçando por cima. Ele tá puxando muito. Então eu vou folgar aqui um pouquinho, ó. Vamos ver agora. Não, viu? Foi pro lugar. Aqui. Vai bater certinho aqui atrás, ó. E pronto. Finalizei aqui agora. Com 3 pontinhos finalizando. Venho aqui, corto. E deixo uma pontinha. Pronto. Esse aqui é o forpete. Se você quiser fazer uma coxa só com esses aqui, com vários pedacinhos de todas as cores, você monta esses aqui e depois você junta tudo, que fica um sonho de uma belezura mesmo. Então tá, você vai fazer isso aqui, ó, 4 vezes, isso que nós fizemos agora, tá bom? Você vai ter que fazer várias vezes, aliás, 5 vezes, porque no nosso bloco ele aparece aqui, ó, tá vendo? Ele aparece aqui muitas vezes. Eu já fiz aqui 1, 2, 3, o central eu já fiz. Fiz com você agora esse e vou fazer mais um aqui do lado. E vou unir. E vou unir esses 2 triângulos aqui. Com você, tá bom? Vou unir os 2 triângulos, depois eu faço aquele meu lá e a gente vai finalizando. Vamos lá, agora, unir os triângulos, ok? Vou botar aqui direito com direito, já traçadinho aqui, você tá vendo, ó, com a margem. Todos os com a margem. Esse aqui eu risquei com um lápis cinza. Mostrei isso na aula passada. Você pode riscar os tecidos escuros com um lápis amarelo, um lápis branco, para poder dar o destaque, senão você não vai poder enxergar a sua linha, o seu trabalho. Vamos marcar os cantinhos, então. Dos 2 lados. O encontro lá de trás, lá da ponta. Vou marcar assim, desse ladinho. Deixa eu ver se deu certo. Certinho. Vou marcar aqui do outro lado, meu primeiro ponto, com a agulha já. Coloca bem certinho no lugar certinho, porque aí vai ficar perfeito. Dá o primeiro pontozinho aqui, deixa ele aqui, ó, apontado, tá vendo? E aqui você pode colocar um alfinetinho para equilibrar a caminhada. Será que deu certo isso aqui? Peraí, vamos ver. Vai certinho, na linha certa, né? Fica muito bom de fazer quando você aponta certinho todos os lados, tá vendo? Aí você pode começar.
E vai seguindo a linha até o final. Sempre observando se desse lado tá igual o outro. Tem horas que não bate nada não, mas tá dando sorte, ó. Aqui, certinho, tá vendo? Porque tá bem riscadinho. Tá obedecendo o molde, por isso. Vai devagarzinho, porque triângulo é danadinho pra esgaçar. Se puxar demais, ele esgaça. Aí, quando você vai montar sua coxa, cada bloco tá de um tamanho. Não é bom que isso aconteça. Quando você for montar sua coxa, tem que estar todos 30 por 30. A gente dá uma ajustadinha, que às vezes é preciso ajustar. Vou costurar até o final aqui e vou arrematar com você, ok? Já caminhei até aqui, mas a minha linha acabou. Então, eu vou dar uma arrematadinha aqui, parar aqui, cortar, colocar a linha e reiniciar. 3 pontinhos para reiniciar e até o fim acabamento. Começar de novo aqui, ó. Dando essa dica porque isso vai acontecer com você também, né? Continua. Tranquilo, finalizou certinho. Aqui, ó. Na pontinha certa, tá vendo? Perfeito. Três pontinhos para finalizar. Pronto. Tomba pro lado esquerdo, pro lado escuro, aqui desse lado. Tomba pro lado escuro. E vamos ver como é que tá ficando, né? Aqui a gente já fez juntas o forpete e juntamos esses triângulos. Esse é o único movimento que você vai ter que fazer para montar esse bloco. Todas as partes são assim. Ou esse ou esse. Por quê? Porque elas se repetem. Ó. Tá vendo? Vai se repetir aqui, vai se repetir aqui. E a gente vai ter aqui a escada de Jacó. Daqui a pouco ela vai ficar prontinha. Só falta a minha parte, vou fazer isso aqui e depois a gente vai juntar. Agora, eu já juntei essas partes, ó. Ó como elas já estão aqui, bem arrumadinhas, tá vendo? Eu fiz o forpete aqui, o triângulo, outro forpete, tem um aqui no meio, 2 triângulos aqui, 2 aqui em cima e um aqui. E aí, juntei todos. Eu vou fazer este daqui, para que a gente possa construir essa faixa aqui e depois juntar com esse que já tá pronto, porque o movimento é o mesmo. Junta os 3 e une todos, ok? Pronto, tô com todas as minhas partes prontas. Essas daqui já estão todas juntas, eu vou juntar essas agora, tá? Vamos juntar essas aqui, ó. Vou mostrar pra você como é que você vai juntar esse daqui, desse jeito, que é o mesmo jeito de juntar o outro. Então, vamos juntar juntas esse daqui. Vamos fazer juntas esta parte aqui, ok? Aqui, juntando essas partes, tá? Coloquei já meus alfinetes aqui no pontinho certo.
Cantinho daqui, igual o cantinho de lá. E aqui no meio também pra equilibrar o ponto, igualzinho atrás. E aqui a minha agulha já apontada no cantinho certo, tá bom? Aí é bem simples, como a gente já começou a trabalhar juntas assim. Vai fazer a mesma coisa aqui, juntando todas essas partes. Os triângulos e os pedacinhos de quadrado que a gente chama 4 patch, porque são 4. Tem o 9 patch, que eu já ensinei pra vocês, foi o primeiro bloco aqui do canal. Que são 9 pedaços, que formam também um bloco para colocar na coxa do tamanho 30 por 30. A gente já fez o 9 patch, tá? E aí você vai juntar o 4 patch com esses quadrados feitos com 2 triângulos e montar seguindo sempre o molde que você já desenhou comigo na aula passada, não é? Para que você possa montar a sua escada de Jacó. Lembrando que esse bloco é muito legal, principalmente porque traz uma história bíblica maravilhosa de um sonho que o patriarca Jacó teve quando ele estava muito angustiado, no momento da vida dele que ele estava muito angustiado. Ele sonhou que existia uma escada onde subiam e desciam anjos, mostrando pra gente, na minha interpretação, é claro, que nós somos atendidos espiritualmente pelos anjos do Senhor, ou pelos guias, os guias mentores, como você queira chamar, dentro da sua fé. Eu gosto muito desse bloco porque tem essa referência. Nosso trabalho aqui, que é paz e arte, tem muito a ver com essa questão da espiritualidade, com você estar em paz, com você ser uma pessoa que gosta de se concentrar. Talvez seja como eu, uma pessoa de oração, uma mulher de oração. As mulheres de oração são muito fortalecidas na vida e eu recomendo a todos. Não só fazer esse tipo de trabalho, mas também buscar sempre o equilíbrio, a paz e a oração. Então, façam aí a sua escada de Jacó. Vou dar uma paradinha aqui, ó, porque a linha já tá terminando novamente, como daquela vez. E vou colocar outra linha. Fiz aqui o acabamentozinho com 3 paradinhas. E vou reiniciar até o finalzinho. Pronto. Finalizando aqui o encontro dos triângulos com o 4 patch. Aí você faz a mesma coisa do outro lado, para depois a gente juntar as tiras, ok? Você já deve ter feito todas as suas tiras, eu espero. Quando você tiver terminado todas as suas tiras, aí nós vamos juntar. Ele vai ficando assim maravilhoso, com esses pontinhos feitos assim atrás. Muito legal, tá vendo? Vou juntar agora esse aqui com esse, ó. Deixa eu ver se tá na posição correta. Sempre faça isso. Antes de você costurar, verifique se tá na posição correta. Nesse caso aqui, ó, os quadradinhos brancos trabalham junto com esses aqui, tá vendo? E os quadradinhos azuis trabalham juntos aqui desse lado. Tem que estar sempre na posição correta, porque às vezes a gente costura quando vai abrir, olha só que surpresa, e estava na posição errada. Aí tem que desmanchar e fazer tudo de novo. Vamos juntar da mesma forma que fizemos anteriormente, ok? Sempre a mesma coisa, acomoda bastante, coloca tudo na linha, dá o primeiro ponto de agulha e começa aqui. E vai até o final. Dá uma paradinha aqui no meio, 2 aqui do lado de cá, atravessa e 2 do outro lado.
pontinhos certinho. Vai lá, ponto a ponto, juntando as suas tiras, ok? Pronto, juntei essas 3 partes, tá? Que na verdade você sabe que ela é a parte de cima do meu trabalho, que essa parte de baixo eu já juntei. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai juntar as tiras, tá bom? Você já deve ter feito as suas 3 tiras para que a gente possa juntar. Primeira coisa a fazer é identificar as travas. As travas do encontro que a gente vai fazer. Então, as costuras têm que estar em situação oposta. Se essa daqui tá para fora, tem que estar as duas para dentro. Tá bom? Por quê? Para quando a gente fazer o encontro, a travinha fica bem identificada aqui, no encontro das costuras. Essa travinha aqui tem que encontrar com essa, e essa daqui tem que encontrar com essa, tá bom? Uma para um lado, outra para o outro. Então, você vai marcar esses encontros aqui, que são os principais do seu bloco. Esses encontros são os principais. Esse é o primordial encontro para que ele fique um bloco perfeito. Se esse encontro aqui não ficar bom, o resto não vai ficar. Então, marca aqui certinho, ó, para que ele fique bem encontradinho aqui. Tá bom? Pontinha daqui com a pontinha daqui, ó. Já encontrou. Parece que eles estão felizes demais. Estão se encontrando muito bem, graças a Deus. Então, ó, marcou aqui esses encontros para que o seu bloco fique perfeito. Depois que você marca o meio, é que você vai marcar os cantos. Vai pegar os alfinetinhos e marcar os cantos. Tá bom? Marca o cantinho daqui e o cantinho daqui, ó. Mas quando a gente vai marcar tudo, tá? Marcar todos os lados com alfinete dessa vez. A gente não vai apontar a agulha desse lado aqui, ó. Não vai. A agulha não vai começar a trabalhar por aqui. A gente só vai marcar com os alfinetes para acomodar. Para acomodar. Para que ele fique bem acomodado. Para você situar. Ó, como eu marquei, tá vendo? Alfinetinho nas pontas e aqui. Aqui no meio primeiro. Por quê? Porque eu não sou besta nem nada. Eu vou começar a costurar daqui pra cá. Eu vou costurar primeiro o meio aqui, ó. Esse centro. Depois que eu juntar esse centro aqui, é que eu vou costurar os cantos, ok? A minha agulha vai apontar aqui, ó. Nesse ponto. Do meio, tá? Vamos procurar o outro canto aqui. Nessa ponta aqui. E nessa daqui, ó. Certinho, cantinho por cantinho. Por quê? Para que o nosso trabalho fique perfeito. Se esses cantos não encontrarem, não vão ficar legais. Entendeu? Então, vamos fazer isso com perfeição. Até você encontrar o lugar certo. É esse ponto aqui que a gente tem que procurar. Às vezes demora um pouquinho de achar, mas é preciso que ele fique perfeito. Ok, agora nós vamos costurar. Tá bom? Vamos costurar aqui. Vamos dar início à costura. Faz os 3 pontinhos de encontro aqui. Pra arrematar. 1, 2, 3. Ó. Perfeitinho. E agora você vai caminhar. Até quando chegar lá, tá bom? Vai caminhando. Juntando sempre o meio. Na certeza que as pontas estão unidas de forma correta. Vamos colocar aqui um alfinete para poder equilibrar. Não ficar para lá e para cá, subindo e descendo.
Deixa eu ver, ó. Certinho, tá vendo? Tá batendo certinho. Continua até o final, até encontrar outro canto. Vou continuar a minha costura até encontrar esse cantinho daqui, aí vou parar. Ó, cheguei até aqui, ó, na metade desse triângulo, que é o encontro do forpete aqui. Então, nesse encontro aqui, a gente vai fazer um acabamentozinho, tá vendo, ó? Nesse cantinho aqui. Encontrou ele, você para, dá 3 pontos aqui de acabamento para poder passar para outro lado. Toda vez que tiver um encontrozinho de quinas de tecido, de dobras, de costurinhas, você para, dá 2 pontinhos, fortalece aquela união ali e passa pro outro lado. E continua seu trabalho, tá bom? Deixa eu ver se tá certinho do outro lado, ó, agora sim. E aí você continua. Você vai continuar até lá. Dá mais 3 aqui, ó, desse lado, tá? Fortaleceu a união, continua até o final. Aí vem até aqui, esse ponto aqui é curioso, porque tem muito pano aqui, ó. A gente vai ter que fazer uma passagem aqui pra fortalecer também, tá bom? Vou tirar esse aqui que já tá atrapalhando. Chega até aqui no canto. Esse encontro aqui tem um bocado de pano aqui, ó. Pode observar. Tem triângulo e quadrado se encontrando aqui. É por isso que tem umas pontas que a gente vai ter que atravessar aqui, ó. Vamos lá. Presta atenção. Nesse canto aqui, você vai pegar nessa ponta aqui e sair desse lado, ó. E sair por dentro desse triângulo aqui, ó. Na ponta. Ponta pra cá, ponta pra cá. No canto certo. Atravessa. Depois você entra de novo. Entra de novo, sai do outro lado lá, ó. Abre tudo. Abre tudo de lá e passa pro canto de cá. Deixa eu ver onde é que tá o canto certinho. Ó. Desse canto daqui pra esse canto daqui. Tá vendo? Foi lá e voltou. Pronto. Aí você volta por lá, o mesmo ponto, volta. E vai já sair do lado de cá. Vou fazer direitinho pra você ver, ó. Virei pro outro lado, voltei. Só que eu quero sair agora desse lado de cá. E tem que ser na ponta certinha, no lugar certinho. Senão não amarra direito, não dá amarração, tá vendo? Ó, peraí que eu vou ajeitar aí, vou te mostrar. Aqui, ó. Tem que sair no canto, ainda não tá meio alto, você viu que tá meio alto? Desse daqui pra esse daqui, pronto, agora, eu acho que agora foi, ó. Agora foi, voltou, tá vendo? Cuidado pra não sair prendendo tudo que é coisa que tem aqui dentro, não pode, tem que ser no canto certinho, pegando só 2 panos. Você só pega 2 panos aqui, ó, juntou. Tá no ponto certo lá? Beleza, aí sim, aí você dá 3 vezes aquele pontinho de arremate dos cantinhos, que é pra gente deixar a costura bem firme. Tá vendo? Costura bem firme. Quando você deixar a costura bem firminha, aí você pode continuar. Dá mais um aqui. Pronto. Aí você vai seguindo a linha de novo. Pode prender aqui, ó. Colocar um alfinetinho aqui pra poder ele não ficar sambando. Pra cima e pra baixo. E continua. Até o final. Deixa eu ver, beleza. Cheguei, ó. Cheguei no encontro de novo, ó. Do forpete. Vou fazer o quê? Juntar aqui. 3. 1, 2, 3. Passar por aqui. Sair do outro lado. 3 aqui também.
Deixa eu ver se tá certo. Beleza, certinho. E aí, vamos embora. Três aqui também. 3 pontinhos de acabamento, tá bom? Só que tem um problema. Ainda tem outro lado do outro canto que você não fez. Porque se a gente começou do meio, ainda tem outro lado de lá. Pra poder finalizar. Finalizou aqui certinho, ó, o alfinetinho saiu. Tá vendo? Não esgaçou nada, ficou tranquilo, tranquilo. Fecha com 3 pontinhos. Mais um. E corta. Beleza. Agora, esse lado aqui, ó, ainda não aprontou. Que a gente começou no meio. Então, desse lado aqui ainda tem que fazer. Aí, o que você faz? Você vira aqui. Vira aqui. Inicia aqui nessa ponta. Ó. Procura o canto de cá, que não tá pronto. Vê como é que tá do outro lado. Saiu certinho, ó. Perfeito, tá vendo? Aqui, melhor aqui, ó. Ó, aqui e aqui. E aí, você dá o seu primeiro piquezinho aqui e começa de novo. E vai até o final. Que aí, você vai ter o seu bloco com os cantinhos encontrados aqui no meio. E a figura geométrica vai estar perfeita. Vai dar muito mais certo do que se você fosse começar de um canto a outro. Às vezes você chega aqui no meio e atrapalhou tudo. Vai por mim que eu tenho experiência nisso. Nem me arrisco mais a fazer. Nem me arrisco mais a fazer começando de um canto a outro. Que parece que vai sambar, não sei o que isso faz. Que tá vivo, que modifica e sai do lugar. É um negócio impressionante, mas aqui não. Aqui é o encontro que fica bacana mesmo. Faz assim, desse lado. E o encontro também da outra parte, que é igualzinho que eu fiz aqui. As 3 linhas encontradas. Passou pro outro lado, verificou aqui, ó. Arremata dos 2 lados. Chegou no final, beleza, tudo certinho. Faz o acabamento final. E corta. Vamos ver como é que ficou. Terminamos aqui essa costurinha, vamos ver, tá bom? Vamos abrir agora o nosso bloquinho finalizado. Ajusta aqui as costuras, ó. Não passa ferro. Só passa ferro no seu bloco na hora que você for montar a sua coxa. Porque esse negócio de passar ferro toda hora atrapalha, esgaça o trabalho. E aí você fica com um trabalho ruim, ok? Vamos ver aqui, ó, a composição perfeitinha da escada de Jacó. Espero que você tenha feito o seu lindo, maravilhoso. Pode ser com essas cores, que eu gosto muito. Essas cores representam a bandeira de Israel. Não é exatamente essas cores, mas lembra. Mas também pode ser feito de várias cores, até colorido. Eu já vi esse bloco de muitas cores, ok? Então, até mais. Então, vocês gostaram dessa aulinha? Deixa aí nos comentários se você teve alguma dificuldade, quais são as suas dúvidas, para que eu possa corrigir sempre, tá bom?